Então vamos aprender um pouquinho sobre Saul? E a primeira coisa que Saul tem para nos ensinar é o seguinte: seja um homem e uma mulher de Deus que se programa organizado com disciplina. Abre a tua Bíblia aí comigo e lê no capítulo 13 de 1 Samuel. Olha o que diz aqui. Havia já Saul reinado 1 ano e estava em seu 2º ano depois de ter sido proclamado rei. E logo foram escolhidos quantos homens, gente? 3.000 homens de Israel. 2.000 homens estavam com Saul em Micmas e no monte de Betel 1.000 estavam com Jonatas. Então entende comigo o seguinte. Aqui nós conseguimos entender que Saul separou 3.000 homens. Olha, 2 vão andar comigo e 1.000 vão andar contigo, Jonatas, que é o filho de Saul. Só que grava esse número. Eles estavam andando com aproximadamente 2.000 homens, ou 2.000 homens, né? Como a Bíblia afirma, não é aproximadamente. A Bíblia está nos afirmando aqui. Mas pula então para o verso 5, olha o que diz ali. Então os filisteus se ajuntaram para guerrear contra Israel. Quantos filisteus se ajuntaram? 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em grande multidão, como a areia que está à beira do mar, e subiram e assentaram acampamento em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Então, o que nós estamos vendo aqui? São 2.000 homens com Saul, faz o cálculo comigo, 2.000 homens com Saul, 1.000 homens com Jonatas, mas o exército que nós temos que enfrentar são 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. Vamos arredondar tudo isso, 36.000 contra 3.000. Será que tem alguma chance, tirando Deus da jogada, será que tem alguma chance desse exército sair bem sucedido dessa guerra? Verso 6. Mas os homens de Israel estavam angustiados, que era natural, porque o povo estava em apuros. Escondeu-se o povo aonde, gente? Em cavernas, em espinhais, em penhascos, em fortificações e em cisternas. O que acontece aqui? O povo estava assustado. O povo para e olha e diz, são 36.000. Eu olho para o lado, 3.000 conosco. A angústia e a depressão já entram em nossos corações. E muitas das vezes a gente se sente assim. Quantas vezes a gente olha para o nosso inimigo e diz, cara, não tem como. É muita gente, a guerra é muito grande, não tem como isso dar certo. É impossível isso acontecer. É impossível. Então a primeira coisa que a gente viu aqui, nós precisamos ter organização. Organização, não se sai para uma guerra sem antes medir ela. A Bíblia diz, não edifica algo sem saber se tu pode terminar, porque as pessoas vão olhar aquilo sem o término, sem a conclusão e vão dar risada da sua vida. Então você como um rei, você levaria 3.000 pessoas sem saber o número do exército inimigo? Era como a areia do mar, a Bíblia diz. Imagina isso. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que eles não estavam programados. Saul não sabia o que esperava ele naquele momento. Saul não entendia muito bem isso. Então olha o que diz o verso 15. E levantou-se Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os homens que estavam junto com eles, como uns 600 homens. Aí eu vou tomar uma água pra gente conversar. Aí eu tenho que entender alguma coisa. Pô, quantos homens tinham com Saul? 2.000 homens. Só que agora, nesse novo censo, ele olha pro lado e tem 600 homens. O que aconteceu? A Bíblia nos relata que eles estavam angustiados. Eles começaram a desertar. Eles começaram a sair assustados, sem entender se conseguiriam ou não concluir essa guerra. Eles estavam com medo da morte, literalmente. Então a primeira coisa que a gente entende aqui é que ninguém segue alguém que não sabe para onde está indo. Então anota aí, por favor, nesse podcast, anota. A primeira coisa que nós aprendemos com Saul é o seguinte: ninguém segue um homem ou uma mulher que não sabe para onde está indo. Tem uma frase, que se eu não me engano é da Alice dos Países das Maravilhas. O gato, se eu não me engano, fala o seguinte: se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Só que aqui a gente vê, Saul foi alguém que não se planejou para essa guerra e colocou em xeque a vida de todo mundo ao seu redor.
Cada vez que eu e você, como homem e mulher de Deus, não nos organizamos em nossas áreas financeiras, não nos organizamos na nossa área emocional, não organizamos a nossa família, nós prejudicamos todo mundo e colocamos todo mundo em xeque na linha de frente da guerra. Saul não ia se dar mal sozinho aqui, ia ser toda a nação que ia se dar mal sozinha nessa guerra aqui. Então aprende isso, a primeira coisa é isso, tenha disciplina, tenha organização. Mas não foi somente isso, olha o que ele fez também. Pula para o 19 aí. E em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro. O que a gente vê aqui? Em toda Israel não se achava um ferreiro. O que significa? Que não tinha pessoas que dessem ferramentas para a guerra. Não tinha pessoas que dessem armas para a guerra. Não tinha pessoas que afiassem espadas, criassem instrumentos que fizessem outras pessoas vencer. Então olha a maneira como o povo a qual Deus escolheu estava se portando. Pessoas que iam para a guerra desarmadas, pessoas que não tinham ninguém para dar as armas certas, as ferramentas certas, mostrar como usa. Então essa é a primeira característica de Saul. É uma característica ruim, mas nós conseguimos aprender aqui. Como que nós vamos nos desenvolver a partir de agora, turma? Nós vamos desenvolver no seguinte, sendo disciplinado, tendo foco, tendo disciplina e sabendo para onde nós estamos indo. Sendo pessoas organizadas. Então se você ainda não era esse tipo de pessoa, se rebela contra quem você é. Eu tive um sonho nesses últimos dias e Deus pediu para mim me rebelar contra o André que eu estava sendo. Se vocês não sabem, eu tenho também muita guerra, pessoal. Eu também tenho minhas dificuldades. E eu olhei para a maneira como eu estava me portando e eu falei para mim mesmo, eu não vou mais ser esse cara, eu vou mudar a partir de agora. E como uma forma de protesto, eu raspei o meu cabelo. Isso foi uma forma de protestar contra mim mesmo. E sabe o que eu falava para Deus? Eu falava, Deus, eu vou mudar. E Deus no meu sonho falava assim, André, tudo na vida é vaidade. E eu falei, não, eu vou deixar de lado a minha vaidade, do que as pessoas vão achar, das alianças que eu tenho feito. Quem sabe você tem feito alianças também com a preguiça, aliança com a angústia. Você anda de mãos dadas com a angústia, de mãos dadas com a depressão, de mãos dadas com a dúvida. Se rebela contra o seu eu, se rebela contra a tua carne, contra a tua natureza. Faz um ato profético de se rebelar, dizer a partir de hoje eu vou mudar, eu não serei mais esse tipo de pessoa, eu vou ser o que Deus sonhou para mim ser. Saul foi o primeiro rei, alguém chamado por Deus, mas não soube se portar, não se organizou e começou a conduzir conforme o coração dele levava. E no momento que nós deixamos nosso coração nos levar, nós somos levados pelas nossas vaidades e pelas nossas paixões. Então essa é a primeira coisa, gente. Primeira coisa, organização. Seja um homem ou uma mulher de Deus que se organiza, que tem disciplina.